novamente. Eu enviei para vocês, inclusive já, o material que nós vamos usar aqui, tá certo? Esse material são as questões de fixação e exercícios propostos também, lá da aula 10, todas elas. Então, quando quiserem interromper para fazer perguntas, pode ficar à vontade. Não vai dar tempo, são 15 questões, com certeza não vai dar tempo de tratar de todas elas, mas eu fiz aqui uma seleção das que eu consideraria talvez as principais. Se o tempo for favorável, a gente vê todas. Ok? A imagem está bacana aí para vocês? Sim, Gabriel? Tá. Ok. Nesse modo aqui, como eu estou exibindo PowerPoint, eu não consigo ver o chat, tá, Gabriel? Qualquer coisa você pergunta. Então, aqui, Cinética Química 2, atividades. Eu vou passar os exercícios de fixação. Se der tempo, eu volto para eles, porque eu quero começar dos propostos, tá bom? Porque os de fixação você já tem as respostas no livro de vocês. E nesses propostos, Gabriel, eu vejo mais substância, eu vejo mais coisas interessantes, né, do ponto de vista prático. Por exemplo, na primeira questão, uma questão do Enem, fala de processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de produtos ou bens consumidos pelo homem. Então, isso é uma área de bastante interesse, né? A indústria. Acredito que de tudo que a gente estuda, talvez seja o que se aplica mais, porque hoje existem indústrias espalhadas no mundo inteiro, né? Então, em qualquer esquina você vai encontrar uma indústria, ainda que seja pequena, e esses processos são realizados nessas indústrias. Algumas etapas de obtenção desses produtos empregam catalisadores químicos tradicionais que têm sido, na medida do possível, substituídos por enzimas. Em processos industriais, uma das vantagens de se substituírem catalisadores químicos tradicionais por enzimas decorre do fato de estas serem. Então vamos contextualizar. As enzimas são catalisadores biológicos, tá, gente? Diferente dos catalisadores químicos, que são produzidos em laboratório. Então, muitos dos catalisadores chamados enzimas são obtidos de tecidos orgânicos. Então, eles não demandam produção em laboratório. Qual é a vantagem de você usar catalisadores biológicos, enzimas, ao invés de catalisadores químicos? Bem, talvez seja o fato de que os catalisadores biológicos, eles são biodegradáveis. E aí, lembra que os catalisadores, eles não são consumidos nas reações químicas. Então, os catalisadores químicos, uma vez utilizados, eles são lançados como dejetos, como resíduos da indústria, e vão poluir o meio ambiente. Então, é uma pergunta muito bacana, ó, e que responde da seguinte maneira: as enzimas são catalisadores extremamente específicos e eficientes, além de minimizarem a geração de resíduos inorgânicos por serem biodegradáveis. Então, a resposta aqui, ó, as enzimas são compostos orgânicos, portanto, são biodegradáveis. Então, vale a pena investir em catalisadores biológicos, principalmente porque quando você termina o processo, esses catalisadores podem ser lançados no meio ambiente e aí eles não vão provocar a poluição que os catalisadores químicos costumam provocar, porque eles são biodegradáveis. Ok, Gabriel? Ok. Então, é o tipo da questão que eu gosto dela porque ela tem mais informações práticas, informações que realmente são de interesse
para quem vai, por exemplo, trabalhar na indústria, né? Se você usa um catalisador químico, você vai ter depois um impacto ambiental significativo, né? Porque ele não é biodegradável. Segunda pergunta. O ácido oxálico H2C2O4 reage com o íon permanganato, MnO4-, CO2 e água, conforme a reação, produzindo, né? Produzindo CO2 e água, tá certo? Talvez faltou aqui o verbo, né? O ácido oxálico reage com o íon permanganato.
Pronto, gente. Desculpa aí, houve uma queda. Ah, chegou mais alguém, que bom. Desculpa aí, houve uma queda na energia aqui e a conexão ficou perdida temporariamente. Estamos de volta. Oi, Clarice. Boa tarde, Clarice. Estamos de volta, ok? Boa tarde. É que aqui a energia caiu e aí o notebook continua funcionando, porque ele tem a bateria, mas o Wi-Fi foi para o espaço, né? Então, estou retomando agora. Perdão. Então, gente, eu estava falando o seguinte, voltando aqui ao nosso tema. Eu vou repetir a questão onde eu estava aqui, é uma questão importante. Sobre lei cinética, tá? Vou recuperar aqui desde o início a questão, porque eu não sei desde quando vocês deixaram de acompanhar. Então, vou voltar um pouquinho aqui. Ok? Tudo bem agora, Gabriel? Tá conseguindo ver a tela? Tô. Maravilha. Então, deixa eu retomar aqui do início, Gabriel. O colega que chegou agora também. Seguinte, o que é a lei cinética? A lei cinética, pessoal, é uma relação entre a velocidade da reação, ok? E as concentrações dos reagentes. É um padrão. A velocidade da reação é diretamente proporcional às concentrações dos reagentes. Quanto maiores forem as concentrações dos reagentes, maior proporcionalmente será a velocidade da reação. As questões mais difíceis trazem só a equação para que você monte a lei cinética. Essa aqui é das mais fáceis, ela já traz a lei cinética para que você analise. E aí fica mais fácil realmente. Por exemplo, quando ele pedir a ordem da reação em relação a cada reagente, basta você olhar para o expoente das concentrações. Como cada expoente é unitário, Gabriel, então a ordem em relação a cada um deles é igual a 1. Se o expoente fosse 2, fosse 3, naturalmente a ordem não seria 1, seria 2 ou seria 3. Então a ordem em relação a cada reagente é igual ao expoente de sua respectiva concentração. E a ordem global da reação é a soma das ordens individuais. Como eu tenho aqui dois reagentes, cada um de ordem igual a 1, a soma é 2. Então, a ordem global da reação é igual a 2. Isso é muito fácil. Mas isso é muito fácil se você tiver, repito, a lei cinética montadinha, bonitinha. Professor, e se não tiver? Aí é complicado, porque você vai ter que se virar para montar a lei cinética. Então, torça para que nas suas provas caia sempre questões com a lei cinética pronta. Daí a sua vida vai ser bastante fácil, evidentemente. Outra informação importante. De acordo com o que acontece com as concentrações, vai mudando a velocidade. Por exemplo, se eu triplicar a concentração de um dos reagentes, evidentemente que a velocidade triplica, porque o expoente é 1. Então, se é diretamente proporcional, triplicando a concentração de qualquer um dos íons, inclusive do íon permanganato, triplica a velocidade da reação. Portanto, as duas primeiras informações estão corretas. É a letra A. Mas por que a terceira está errada, professor? Porque diz que quando a concentração inicial do ácido oxálico for duplicada, a velocidade quadruplica. Na verdade, são diretamente proporcionais. Então, se eu duplicar a concentração do ácido oxálico, a velocidade duplica, tá? Daí o erro da terceira informação. E a quarta informação também está errada, porque diz que o íon permanganato sofre oxidação. Gente, o íon permanganato sofre redução. O NOx do manganês no íon permanganato é 6. Basta lembrar daquela aula que nós tivemos de revisão de como calcular o NOx de uma espécie numa reação. Então, como eu tenho aqui a soma do manganês mais 4 oxigênios igual a -1.
Então, 4 oxigênios dão menos 8. Qual é o número que somado com menos 8 vai dar... Aliás, 4 oxigênios dão 8. Qual é o número que somado com 8 vai dar menos 1, né? Então, na verdade, o manganês, nesse caso, ele vai valer mais 7, né? Na verdade, mais 7. Porque mais 7 somado com menos 8 é igual a menos 1. Na verdade, mais 7. E aqui ele cai para mais 2. Ó, observem bem isso. De mais 7, o manganês cai para mais 2. Sofre redução e não oxidação. Então, está tudo ao contrário aqui. Ó. Se o íon permanganato sofre redução e não oxidação, ele é o agente oxidante e não agente redutor. E, naturalmente, o ácido oxálico, já que é o íon permanganato que sofre oxidação, que é o agente redutor, né, que sofre redução, que é o agente oxidante, o ácido oxálico é o agente redutor. Então, ele trocou tudo aqui na quarta afirmação. Corretas a primeira e a segunda, incorretas a terceira e a quarta, letra A. O material que eu deixo para vocês é exatamente igual a esse aqui. Vai trazer todas as respostas devidamente comentadas. Maravilha? Perguntas, Gabriel, até aí? Vamos para a terceira questão, então? Ok. Aqui eu tenho, essa aqui é muito importante para você lembrar aquela história da etapa lenta e das etapas rápidas. Esse mecanismo, o mecanismo é assim, gente, ele mostra, como eu disse na aula passada, o Gabriel foi muito feliz, inclusive, que ele estava na aula e ele comentou isso. Mostra o processo, ele não mostra só o antes e o depois. Ele mostra que a reação entre o ácido bromídrico e o oxigênio gasoso, ela ocorre em 3 etapas, né? Produzindo ao final gás bromo e água na forma de vapor. Beleza. Forma de gás. Então, é um mecanismo que nós dizemos em 3 etapas, sendo 2 rápidas e uma lenta, tá certo? Não é uma reação elementar, porque se a reação for elementar, gente, ela acontece em uma única etapa. Uma reação dessas que acontece em 3 etapas não é, evidentemente, elementar. E aí vem a curiosidade. A lei de velocidade, aquela lei cinética, ela vai ser inspirada na etapa lenta, sempre. Não importa quantas etapas existam, tá? Quando falar em lei cinética, lei de velocidade, ela vai estar baseada somente na etapa lenta. Então, a gente vai montar aqui a equação da lei de velocidade. Vamos esquecer as 2 etapas rápidas, vamos nos preocupar só com a etapa lenta. Qual seria, então, a lei de velocidade dessa equação? Vamos ver. A lei de velocidade, pessoal, vai ser, de acordo com a etapa lenta, né? A concentração de HBr elevada a 1 vezes a concentração de O2 elevada a 1. Então, olha só aqui, ó. A lei de velocidade é V igual a K, concentração de HBr elevada a 1, vezes concentração de O2 elevada a 1. Por que a lei de velocidade é essa? Porque nós estamos nos baseando na etapa lenta. Lembre-se disso. A lei de velocidade, não importa quantas etapas existam, vai sempre se basear, vai sempre ser inspirada na etapa lenta, ok? Então, se a lei de velocidade é V igual a K, concentração de HBr elevada a 1, vezes concentração de O2 elevada a 1, a letra A obviamente está errada. Aqui a concentração de HBr foi elevada a 4, nada a ver. Nada a ver. A reação é de segunda ordem em relação à concentração de HBr. Gente, se a concentração de HBr está elevada a 1 na lei de velocidade, a reação é de primeira ordem em relação à concentração de HBr e não de segunda ordem. A ordem global da reação é 2. Aí tá certo. Por quê? Porque se a lei de velocidade diz que o expoente de cada concentração é 1, então a ordem global da reação, que é a soma desses 2 expoentes, é igual a 2, letra C, correta. Então a ordem global é a soma dos coeficientes da lei de velocidade. Como os coeficientes são ambos iguais a 1,
A ordem global, a reação, né, global é de segunda ordem. Ou a ordem global da reação é 2, tanto faz. Se duplicarmos a concentração de O2, a velocidade da reação aumentará 4 vezes? Não. Se são diretamente proporcionais, duplicando a concentração de O2, duplica a velocidade. Está errado por isso. Se duplicarmos a concentração de HBr e de O2, a velocidade aumenta 8 vezes. Gente, se eu duplicar simultaneamente as duas concentrações, essa multiplica por 2, vezes 2 dessa, a velocidade aumentaria 4 vezes, e não 8. Então está tudo bonitinho aqui comentado para vocês. Resposta item C. Fica a dica. Não importa quantas etapas constituam o mecanismo, a lei de velocidade é sempre baseada na etapa mais lenta. Tá bom, gente? Isso é importante demais, tá? Importantíssimo. Quarta questão. O estudo cinético em fase gasosa da reação representada por NO2 mais CO igual a CO2 mais NO mostrou que a velocidade da reação não depende da concentração de CO, mas depende da concentração de NO2 elevado ao quadrado. Gente, o que ele está dizendo aqui é que a lei de velocidade é V igual a K vezes a concentração de NO2 elevada ao quadrado. O que o problema vem dizendo para você aqui é a lei de velocidade, só que dizendo de outra forma, né? Ele vai dizer que a lei de velocidade é essa, só que ele não escancara, ele não explicita. Ele diz de uma forma literal, né? Ele diz que não depende de CO, não depende da concentração de CO, significa que o expoente de CO é igual a zero, CO elevado a zero é igual a 1, então você pode até tirar o CO do jogo. A velocidade é proporcional à concentração de NO2 elevada ao quadrado, segundo ele. Ó, segundo ele. Portanto, baseado nessa lei de concentração, o componente CO não interfere na velocidade da reação e não deve ser encontrado na etapa lenta. Qual é a lógica? Por que ele não deve ser encontrado na etapa lenta? Por que a resposta é a letra D? Ó, veja bem. Se a lei de velocidade, a lei cinética, é baseada na etapa lenta, tá? E a lei de velocidade não leva em consideração a concentração de CO, né? Então é porque a reação deve ocorrer em mais de uma etapa, já que a reação precisa ter CO. A reação, o CO é um dos reagentes dessa reação. Quer dizer, se essa reação tivesse somente uma etapa, em hipótese alguma, você poderia abrir mão do fator concentração de CO. Ele teria que estar presente. Já que a velocidade da reação independe da concentração de CO, é porque esse reagente não está na etapa lenta. E se ele não está na etapa lenta, ele deve estar em alguma outra etapa. E se tem mais de uma etapa, a reação não é elementar. A reação deve ocorrer em mais de uma etapa. Veja que é uma lógica interessante, né? É uma lógica interessante. Quer dizer, a reação tem mais de uma etapa, o CO não está na etapa lenta, prova disso é que a lei de velocidade não leva em consideração o CO. E eu sei disso porque a lei de velocidade sempre é baseada na etapa lenta. Veja que é uma questão fácil, né? É uma questão relativamente tranquila, tá? Mas assim, você precisa saber de todas essas informações para poder chegar a essa conclusão. Ok, Clarice? Então é assim, ó. Quando eu vejo que um determinado composto de uma reação química não faz parte da lei cinética, eu já deduzo que essa reação, esse mecanismo dessa reação ocorre em mais de uma etapa. Porque como é que de outra forma eu poderia explicar que o CO, que é reagente dessa reação, está fora da lei cinética? Na verdade, ele está fora apenas da etapa mais lenta que determina a lei cinética, mas ele aparece em outra etapa da mesma reação. Portanto, o mecanismo tem mais de uma etapa. Professor, por que
O item A está errado, que diz que o CO atua como catalisador. Pessoal, o CO é reagente. Catalisador nem é reagente, nem é produto. Tá certo? Então, por isso que o item A está errado. Muito bem. Quinta questão, para a gente fechar aqui, e aí vocês vão ficar com todo esse material para analisarem para as aulas, para as provas aí de terceira etapa, quarta etapa, enfim, tá bom? Todo o material que eu estou trazendo aqui, vocês vão botando aí nos arquivos de vocês. Criem uma pastinha só para esse material, porque isso aqui vai ser muito, muito útil lá no final do ano e também para o Enem de vocês. Quando a concentração de 2-bromo, 2-metilpropano dobra, a velocidade desta reação duplica. Dica, olha a dica, ó. Como eu falei para vocês, muitas vezes a questão não traz a lei cinética, mas ele vai trazer dicas que te ajudam a formatar a lei cinética. Isso significa dizer que a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração do C4H9Br, tá bom? Então já dá para cravar que a lei cinética, né, V igual a K vezes a concentração de C4H9Br, ok? Por que essa reação é de ordem zero em relação à concentração de OH-? Porque quando ele fala que a concentração só depende de C4H9Br, é porque a concentração de OH- tem expoente zero. Ok? Se as concentrações de C4H9Br e OH- são dobradas, o aumento da velocidade é o mesmo. A velocidade dobra. Então dá para dizer o seguinte, pessoal. Dá para dizer o seguinte: a velocidade da reação não depende da concentração de OH-, só depende da concentração de C4H9Br, ok? Aí você vai analisar que cada item, tá? A reação é de primeira ordem em relação a C4H9Br, beleza? Porque o expoente dessa concentração é igual a 1, e é de ordem zero em relação ao OH-, porque não depende de sua concentração. Portanto, a reação global tem ordem igual a 1, que é a soma de 1 mais 0, e o tempo de meia-vida é independente da concentração inicial, tá, pessoal? Beleza? Quando ele fala aqui que a meia-vida independe da concentração inicial dos reagentes, ele está certo. Não importa se eu tenho muito reagente ou pouco reagente, o tempo de meia-vida é o mesmo. Portanto, estão corretas as afirmações 2, 3, 4 e 5. Apenas a afirmação 1 está incorreta, ó, tá bom? Por que a afirmação 1 está incorreta? Porque, de acordo com a afirmação 1, a lei de velocidade dependeria da concentração de OH-, e nós vimos que não depende, tá bom? A velocidade da reação só depende da concentração de C4H9Br. As demais, todas estão corretas. Por exemplo, a lei de velocidade pode ser escrita como V igual a K vezes concentração de C4H9Br elevado a 1. Portanto, a reação é de primeira ordem. Ok? É de primeira ordem reação global e é de primeira ordem em relação ao C4H9Br, sendo de ordem zero em relação ao OH-. Se a concentração de íons OH- triplicar, a velocidade da reação não se altera. Aliás, o que quer que aconteça com a concentração de íons OH-, Gabriel, nada vai interferir na velocidade da reação, porque a velocidade da reação não depende da concentração de OH-. Vale a pena reforçar isso aqui, ó, que diz no item 5. Pessoal, meia-vida é o tempo que leva, tá, para que determinado agente químico reduza pela metade, tá certo? Sua concentração. Não importa se você tem muito produto ou pouco produto, muita substância ou pouca substância, o tempo de meia-vida vai ser o mesmo. Então, tanto faz eu encontrar, por exemplo, uma amostra de urânio radioativo de 1 quilograma, como de poucos gramas, o tempo de meia-vida, o tempo que essa amostra vai diminuir sua concentração radioativa pela metade é o mesmo. Como ele diz aqui, ó, o tempo de meia-vida independe da concentração inicial. Ok? Então a resposta é a letra C, corretas as afirmações 2, 3, 4 e 5. Beleza? Pronto, aí fica com vocês o resto do material, analisem à vontade.
tá bom? Na próxima semana, a gente vai falar já da aula 11, equilíbrio químico, tá, pessoal? É a última aula. Deixa eu contextualizar aqui e localizar vocês, né? A próxima semana já vai ser a última aula da Química 2, da terceira apostila. Então já vai terminando aqui a Química 2 do terceiro caderno. Depois passaremos para a Química 3, ainda no terceiro caderno. Lembrando que nós só temos 4 cadernos, então a gente já passou da metade, bastante, né? Aliás, da metade do material a ser analisado. Ok? Perguntas, dúvidas, sugestões, reclamações, desabafos? Agora é com vocês. E aí, Gabriel, tudo certo? Conte aí. Eu queria pedir pro senhor repetir a última, mas não vai dar tempo não, né? Não, dá tempo, dá tempo. O vídeo não tem problema não, Gabriel. Eu repito com o maior prazer. A questão da meia-vida, é isso? Não, a última questão toda em si. Ah, tá certo. É dessa aqui que nós estamos falando, da quinta? É. Essa aqui, né? Repetir toda. Vamos lá. Começando de novo pela dica que ele dá bem aqui, Gabriel. Ele diz que quando a concentração dessa substância, C4H9BR, duplica, a velocidade também duplica. Ou seja, ele está sinalizando, Gabriel, que a velocidade da reação depende da concentração de C4H9BR somente. Porque se as concentrações das duas substâncias, C4H9BR ou H-, são dobradas, o aumento da velocidade é o mesmo. Ou seja, combinando a primeira informação com a segunda, eu chego à conclusão que a concentração a velocidade dessa reação só depende da concentração de C4H9BR. Que não importa o que aconteça com a concentração de OH-, isso não vai alterar a velocidade da reação. Isso é o bastante, Gabriel, para eu chegar à conclusão que a equação, a lei cinética, é V igual a K, concentração de C4H9BR, ponto, elevado a 1. Porque não depende da concentração de OH-. Como é que eu sei disso? É porque ele disse que na hora em que eu dobrar a concentração de C4H9BR, a velocidade dobra. Mas se eu também dobrar a de OH-, não muda nada. A velocidade dobraria do mesmo jeito. Então eu descarto a primeira informação, porque a primeira informação diz que a lei de velocidade atrela a velocidade à concentração de OH-. E pelo que eu vi, não atrela. Ok, Gabriel? Não importa o que eu faça com OH-, a concentração pode aumentar, pode diminuir, a velocidade da reação vai ser a mesma. Percebeu isso? Ok, Gabriel? A velocidade da reação só está mudando em função da concentração dessa moça aqui, C4H9BR. Em relação ao OH-, não mudou. Porque ele diz aqui, ó, se as concentrações das duas substâncias forem dobradas, o aumento da velocidade é o mesmo. É o mesmo de quando? De quando a velocidade dobrou. É o mesmo de antes, quando eu aumentei só o C4H9BR. Então, o aumento da velocidade só se deve ao aumento da concentração de C4H9BR. Então, eu já descartei a primeira informação, porque dizia que dependia de OH-, não depende, e confirmei a segunda, que diz que a lei de velocidade só depende da concentração de C4H9BR e que essa reação é de primeira ordem. Por quê? Porque o único expoente que aparece aqui é 1, tá bom? Então, a lei de velocidade da reação é V igual a K vezes concentração de C4H9BR, e a reação é de primeira ordem em relação a essa substância, e de ordem zero em relação ao íon OH-. É tudo que eu disse agora, confirmando que em relação à concentração de íon OH-, a velocidade não muda. Quando a velocidade não muda em relação a determinada concentração de determinada substância, é porque o expoente dela é igual a zero. Portanto, a ordem dela é zero. Bem, aqui tem um exemplo disso, ó. Aqui, ó, na questão anterior. Quando a ordem de uma reação é zero em relação a determinado reagente, significa dizer que a alteração da concentração desse reagente não vai interferir na velocidade da reação.
ok? Se a concentração de íons OH- triplicar, a velocidade da reação não se altera, Gabriel. Aliás, a velocidade da reação não tem nenhuma relação com a concentração do íon H-. Essa concentração não interfere na velocidade da reação. Ela pode triplicar, quadruplicar, duplicar, ser reduzida à metade, que não vai alterar a velocidade da reação. Né? Por quê? Porque a ordem em relação a ela é zero, ela não interfere na velocidade da reação. Professor, isso é comum? Existem mesmo situações assim em que a concentração de determinado reagente não interfere na velocidade da reação? Existem. São as peculiaridades, as nuances de cada reação. Tudo bem, Gabriel? Até aí? Tá entendido isso? Sim. Beleza. Aí, Gabriel, essa última informação, ela é de fora desse assunto, né? Você lembra de meia-vida? Digamos que eu encontre hoje uma amostra de urânio radioativo. Daqui a não sei quantos mil anos, metade dessa amostra deixará de ser radioativa. Não é que ela vai desaparecer, ela não vai ter o mesmo poder radioativo que tem hoje. Isso nós chamamos de meia-vida. Meia-vida é uma característica de cada material. O urânio tem uma meia-vida, o rádio tem uma meia-vida, o tório tem uma meia-vida, cada material tem a sua meia-vida. E a meia-vida, ela não depende da quantidade de material. A meia-vida é uma propriedade da substância. É como se eu dissesse assim, Gabriel, a temperatura de ebulição da água é 100 graus, tanto faz ser 1 litro de água, como ser 2 litros, como serem 300 litros. A temperatura da água é sempre a mesma, independente da quantidade. Assim também, Gabriel, é com a meia-vida. A meia-vida de qualquer que seja o material independe da concentração desse material. Beleza? Tanto faz você ter muito material como pouco material. Meia-vida, lembre, é uma propriedade específica. Sendo uma propriedade específica, não depende da quantidade de material. Nós chamamos isso de propriedade intensiva. Propriedade extensiva é que depende de quantidade, né? Tá certo? Mas propriedade intensiva independe de quantidade. Pode ser mais ou menos, vai ser a mesma coisa. É como o exemplo que eu te dei. Não importa se eu tenho muita água ou pouca água, a temperatura de ebulição da água é igual a 100 graus. Ok? Beleza, Gabriel? Gabriel, obrigado pela sua participação de sempre. Obrigado aqui ao nosso amigo J. Steel, que eu não sei como é o nome dele, que ele não me disse. E obrigado para a colega que entrou depois, né? Desculpem aquela falta de energia que acabou atrapalhando a gente, mas enfim, deu para gravar a aula direitinho, para os colegas poderem assistir em casa, se divertir no final de semana. Ah, é o Wellington! Ok, então eu ia perguntar seu nome, Wellington. Me desculpe, eu acabei nem perguntando. Wellington, valeu então. Maravilha, bom final de semana para vocês. Sucesso aí e até a próxima semana, na quarta-feira. Valeu.